Fala rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo desse canal. Agora nós vamos falar do tema de múltiplos e divisores, né? Nós vamos entender um pouquinho como é que se calcula aí o MMC e o MDC, né? A gente vai destravar um pouco, tirar um pouco desse medo para que você consiga entender muito bem e sanar todas as suas dúvidas na resolução desses problemas. Mas antes da gente começar essa aula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, né? Curtam, compartilhem, para que a gente consiga fazer com que esse canal cresça. Lembrando que esse canal ele é feito exatamente para vocês, lembrando dos alunos que possuem dificuldade em matemática e precisam de ferramentas aí para fazer com que a gente consiga sempre estar evoluindo cada vez mais, beleza? Vamos lá então, bora falar aqui, como eu já prometi, sobre os nossos múltiplos, né? Primeiramente, múltiplos de um número. Rapaziada, veja bem, toda vez que a gente fala dos nossos múltiplos de um número, ou seja, dos múltiplos de um valor natural, nós temos que lembrar que os múltiplos eles são os resultados das multiplicações de um número por todos os valores naturais que esse número que existem aí no nosso contexto. Então, por exemplo, quando eu chego para ti e falo múltiplos do número 2, o que são os múltiplos do número 2? Os múltiplos do número 2 é 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim por diante. Ou seja, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Lembrando que os nossos múltiplos eles são valores que são infinitos, beleza? Pronto. E eu posso colocar aqui, por exemplo, os nossos múltiplos do nosso número 3, tá? E aí eu vou ter aqui 0, 3, 6, 9, 10, 10, olha. Opa, me desculpa, cometi uma gafe. 10 não. 12, né? 15 e assim por diante. Beleza? Então, gente, vamos lá. Quando nós falamos dos nossos múltiplos, mais uma vez, lembrando, os múltiplos são valores infinitos. Eles vão sempre iniciar no zero e vai embora. Porém, entre os múltiplos vai haver uma relação muito importante que eu vou chamar de múltiplos comuns. Nesse caso, múltiplos comuns entre o número 2 e o número 3. Quais são os nossos múltiplos comuns que nós podemos observar aqui? Aqui na imagem nós podemos observar como múltiplos comuns o 0, o 6. Se nós tivéssemos dado continuidade, por exemplo, aqui em cima, vou até continuar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. O próximo aqui em cima seria o valor 12, né? 14 e agora sim, assim por diante. Nós podemos observar que nós temos aqui o 12, né? Então vamos lá. 0, 6, 12 e aí vai embora. Rapaziada, veja bem. Os múltiplos comuns de um número, de dois números no caso ou mais, são valores de múltiplos que existem literalmente incomuns entre eles. Então, entre o 2 e o 3, os múltiplos comuns são 0, 6, 12, aí vai embora. Se tu começar a analisar, esses múltiplos aqui, ó, eles estão aumentando simplesmente, rapaziada, de quanto em quanto aí? Fala para mim. Eles estão aumentando, ó, de 6 em 6, né? Observando esse padrão, então o próximo mais 6, ou seja, seria 18 e assim por diante. Então eu posso afirmar que o nosso menor múltiplo comum entre eles, que vai ser conhecido para a gente como MMC, ele simplesmente vai ser o próprio 6, que é o nosso próprio padrão de aumento. Coincidentemente, ele é o primeiro bem aqui, ó, depois do nosso valor zero. Então, o MMC entre dois ou mais números, ele simplesmente vai ser o menor valor de múltiplo comum que existe entre esses dois ou mais números. Dentro de problemas, ele pode ser cobrado quando a gente trata um pouco da repetição, quando a gente vai falar aí de situações em que vão estar envolvendo elementos repetidos, elementos que vão... um exemplo, né? Acontecer a cada 5 meses, o outro a cada 10 meses e assim por diante. Então, esse é o nosso padrão, essa é a nossa ideia de múltiplos comuns, beleza? Lembrando que o nosso MMC, ele pode ser calculado de outra forma também, tá? E eu vou mostrar para você logo mais como se calcula essa outra forma do MMC. Porém, além dos nossos múltiplos,
Nós devemos lembrar também que existe aqui para a gente a nossa ideia de divisores de um número natural. E essa ideia de divisores, gente, é muito importante mesmo, né? O que são os divisores de número natural? Os divisores de número natural são aqueles pelo quais você pega, né, esse valor. Então, por exemplo, 10. Você vai dividir o 10 por 2 e na hora de você dividir pelo 2, o teu resultado ele vai ter que ser um resultado natural, ele vai ter que ser um resultado inteiro. Então, o 2 e o 5, inclusive, eles são divisores do teu número 10, beleza? Assim como o número 1 e o próprio número 10. Então, rapaziada, bora lá. Bora determinar aqui o conjunto dos nossos divisores. Vou pegar aqui como exemplo os divisores do número 20, né? Quais são os divisores do número 20? São os valores pelo qual o 20 é dividido e o teu resultado ele dá exato. Então, vamos começar. Número 1, né? Todo número dá para dividir para 1. Número 2, porque o nosso 20 é um número par. Número 4, depois o 5, o 10 e o número 20. Então, os divisores do número 20, eles são esses. E se eu te perguntar agora quais são os divisores do número 30, rapaziada? Nós temos aqui o 1, o 3, né? Opa, além do 3, nós temos aqui o 2, né? Colocar o 2 primeiro. O 2, o 3, o 5, 6. Aí tem gente que vai achar, e o 8? Não, o 8 não dá. Como é que você vai conseguir perceber esse padrão? Assistindo a nossa aula de critérios de divisibilidade, que está aqui no canal também, beleza? Então, 1, 2, 3, 5, 6. Próximo número vem aqui o 10. A metade, que vai ser o 15. E o próprio número 30. Então, você consegue perceber agora outra característica. Quando nós falávamos aqui em cima dos nossos múltiplos, os múltiplos eles eram valores aqui, ó, infinitos, não tinham fim, porque ele era o produto de um número natural pelo valor que você está buscando calcular os múltiplos. Agora, quando eu falo dos divisores, não. Os divisores, nós já temos conjuntos finitos de números. Então, nós temos aqui termos delimitados, beleza? Mas assim como os divisores, os múltiplos, né, anteriormente citados, quando eu falo de divisores, eu também tenho divisores comuns aqui. Os divisores comuns do 20 e do 30. Bora dar uma analisada aqui para saber quais são os divisores comuns do 20 e do 30? Bora lá. O 1, vem aqui, ó, aparece nos dois. O 2 aparece nos dois. O 5 aparece nos dois. E o 10 também está aparecendo nos dois. Rapaziada, os divisores comuns então são, vamos lá, 1, 2, 5 e 10. Pronto. Mas veja bem, desses divisores comuns, qual que é o maior divisor comum que existe entre o 20 e o 30? Só observar bem que o maior divisor comum é o número 10. Então, quando eu falo de divisores, eu não vou me preocupar em saber qual é o menor divisor comum, porque o menor tu já sabe, cara. O menor é sempre o número 1. Tu vai te preocupar em saber qual é o maior. E o maior aqui pra gente é o número 10, no caso desses dois números. Então, assim, essa forma de encontrar múltiplos e divisores, ela é uma forma bem tranquila, uma forma bem inicial. Porém, como eu comentei contigo, assim como no MMC, né, bem aqui, que existia uma outra forma de calcular o MMC desses elementos, o MDC também existe uma outra maneira sobre como calcular esse valor desses dois números. E essa forma, para a gente, ela vai ser chamada aqui, ó, de método utilizando a nossa fatoração simultânea, beleza? Nós vamos utilizar aqui da nossa fatoração, através dos números primos, para poder determinar tanto o MMC quanto o MDC de dois números. Veja bem como é que isso daqui vai ser feito. Eu vou pegar aqui, por exemplo, dois números iguais, eu vou calcular o MC e o MDC dos dois, tá? Bora colocar aqui, por exemplo, o número 25 e colocar aqui 40. Então, nós vamos calcular o MC e o MDC do 25 e do 40. 40 não. Vou colocar aqui outro valor melhor. Colocar aqui 60. Beleza? E 25, não. Bora colocar aqui o 40. Beleza. 40 e 60. Então, vamos lá, rapaziada. Para fazer tanto o MC quanto o MDC,
nós vamos utilizar a mesma estratégia. 40 e 60. Nós vamos realizar a decomposição simultânea, tudo bem? Para que você lembre, quando você fala de decomposição simultânea, simplesmente você precisa realizar a divisão desses valores pelos nossos números primos, começando aqui, por exemplo, pelo número 2. E aí você vai lá, quanto que é 40 dividido para 2? Bora realizar a divisão. 20. 60 dividido para 2, 30. Divide por 2 aqui, 10. 30 por 2, 15. Você vai continuar dividindo por 2 enquanto houver número par. 5. E aqui, 15. E aí tu percebe bem aqui, por exemplo, que não dá mais para dividir para 2 porque tu não tem mais número par, né? Então tu já vai pular para o próximo. Muita gente acha que é o número 3, mas calma. Ei, fica esperto. Número 5, né? Mas agora é o 3, tá? Então olha só. Ao invés de tu dividir para 5 ainda, tu vai dividir primeiro para 3. Então o 5 não vai dar, você vai repetir. E o próximo bem aqui vai ser o 15 dividido para 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. Aí tu divide agora, sim, tu divide por 5. Então vai sobrar pra gente aqui 1 e 1, beleza? Agora eu vou te mostrar qual é a diferença entre o MMC e o MDC aqui dentro desse contexto. Para você calcular o nosso MMC, você vai fazer o seguinte. Você vai simplesmente pegar todos os números que foram resultados da tua fatoração e multiplicá-los. Ou seja, o 2 você consegue perceber que ele está aparecendo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao cubo. Vezes o 3 vezes o número 5. 2 elevado ao cubo, 8. 8 vezes 5, isso vai dar 40. 40 vezes 3 é igual a 120. Então, o menor múltiplo comum que existe entre 40 e 60, se você fosse utilizar aquele método de escrevendo os múltiplos, você ia chegar lá no 120. Agora, qual que é o maior divisor comum e como é que você vai calcular esse MDC utilizando os mesmos valores, né? Diferente do MMC, no MMC você multiplicou todos, né? No MDC você vai pegar só os valores que literalmente dividiram de maneira comum. Então, aqui tu tem 40 e 60. Ambos você conseguiu dividir por 2. Aqui tu tem 20 e 30. Ambos você conseguiu dividir por 2. Aqui você consegue perceber que o 10 foi dividido pelo 2, mas o 15 não. Então esse cara, pra gente, está descartado. Vamos para o próximo. Aqui você conseguiu dividir o 15 por 3, mas o 5 não. Então ele também está descartado. E por último, mais ou menos importante, nós temos 5 e 5 que foram divididos pelo nosso valor, né? Número 5. Então nós temos agora no nosso MDC 2 elevado ao quadrado vezes 5. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o maior divisor em comum que existe entre o número 40 e 60 é o número 20. Então, rapaziada, veja só. Calcular o MMC e calcular o MDC é simples, é bem tranquilo. Você consegue fazer esse cálculo de uma maneira muito de boa. Mas preste atenção, você precisa ter cuidado. Então, já fica aqui o convite para ti, né? Nós vamos estar trabalhando com esse assunto de uma forma muito mais específica e resolvendo problemas na nossa próxima aula de MMC e MDC. Então fica ligado, te liga no próximo vídeo, continua aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, pergunta, que nós vamos continuar metendo ficha na nossa resolução. Lembra, nosso objetivo é continuar aprendendo bastante. Valeu, rapaziada, fiquem todos com Deus e um próximo. Forte abraço.